A paz de Cristo reinantes, boa noite. Como está a sua noite, o seu feriado começando hoje, né? 7 de setembro, dia da independência do Brasil, certo? Você ainda lembra dessa aula, reinante? Lembra quando você aprendeu que nesse dia 7 de setembro de 1822 houve o grito do Ipiranga, independência ou morte, certo? Foi o dia, mas que independência é essa afinal? Todo mundo, é o dia da independência, mas tem gente que nem sabe do que significa esse dia da independência. Mas só para lembrar aí a sua memória, que eu sei que pode estar bem guardada essa informação, foi o dia em que o Brasil se tornou independente de Portugal. Lembra que o Brasil era colônia, capitanias e daí se tornou independente de Portugal? Foi nesse dia que hoje nós estamos comemorando, né? Esse dia da independência do Brasil. Falando em independência, aproveitando esse gancho, é um dia importante para nós falarmos também da nossa independência, porque o Brasil se tornou independente. E você? Como é que está aí a sua vida? Ainda há pouco eu estava assistindo aqui uma live onde as pessoas fizeram essa pergunta. A sua vida, as áreas da sua vida, você já tem independência para se autogerir, autodeterminar, para não depender mais de ninguém, só de você mesmo, de agir dentro das suas possibilidades com independência financeira, dependência territorial, pode ir para onde quiser, usufruir do que desejar. Como é que está a sua independência? Porque nós também temos, né, algumas áreas da nossa vida, aliás, todas, que nós precisamos nos tornar independentes. Hoje é um dia para a gente parar para pensar sobre isso. E o motivo de eu estar aqui sempre, né, todas as terças e quinta-feira, tem muito a ver com o estudo que a gente tem aqui compartilhado, não é verdade? Sobre sabedoria, sabedoria de Salomão. Lembra? O homem mais sábio do mundo tinha independência demais da conta. Ainda jovem se tornou independente, na verdade. E não só isso, além de ter se tornado independente muito cedo, ele tornou-se o mais rico, o mais sábio, o mais tudo de toda a humanidade. Diz a Bíblia diz que nem antes houve e nem haverá um mais sábio e um mais rico. Ele era tão sábio, gente, que todo o povo, os outros países vinham para lá para onde, para o castelo de Salomão, para onde ele morava, só para descobrir, para presenciar aquela sabedoria que ele havia recebido de Deus. Então, sabedoria para nós é muito importante, porque se trata também de uma maneira de nós nos tornarmos independentes, buscando o conhecimento. O conhecimento, gente, é o conjunto de informações que a gente consegue, né? Durante a sua vida. É o conjunto das informações. Quando você aplica na sua vida prática, aí se torna sabedoria. E é por isso que nós estamos aqui, estudando esse livro, né? Com conselhos maravilhosos para tu poder tomar a autonomia da tua vida, te dirigir com conhecimento, com sabedoria, para se tornar uma pessoa independente nas 7 áreas da sua vida. Na intelectual, no físico, no emocional, independência financeira. Todas essas áreas da nossa vida a gente precisa nos tornarmos independentes para podermos ter o que? Liberdade.
Não adianta a gente dizer que é livre, mas não tem condições financeiras, nem emocional, nem intelectual para gerir a nossa própria vida com autonomia. Você não acha? Daí nós temos que nos privar de muitas coisas. Não temos liberdade de locomoção porque não temos o financeiro. Não temos o equilíbrio emocional, não temos o intelectual, o conhecimento, e daí nos tornamos de alguma maneira presos, não temos liberdade. É uma palavra que vai ficar só na escrita, mas não aplicada. Porque o conjunto de conhecimentos que você obtém durante a sua vida, quando aplicado, torna-se sabedoria. Então nós estamos hoje aqui no livro, nós vamos hoje mais rápido, né? Porque é feriado, eu sei que você está mais aí querendo descansar, relaxar, ou quem sabe se divertir, nada, você tem que usufruir, não é verdade? Ser sábio também é saber usufruir da sua vida diariamente. Deus quer que nós sejamos livres, libertos e independentes, com sabedoria, com discernimento, com entendimento para compreender as coisas da vida, para usufruir diariamente da vida que Ele nos deu. Não para a gente ficar preso, né? Para ficar ali no mesmo lugar. Porque eu nem acho justo que o ser humano nasce plantado que nem uma árvore e não usufrua da vida, de tudo que Deus deixou disponível para nós. Vamos continuar, nós hoje estamos no capítulo 29 de Provérbios. Vamos ouvir alguns conselhos que vai te ajudar a conhecer o caminho da sabedoria de tomar decisões, atitudes certas. O que seria você tomar atitudes? Atitudes certas, corretas, né? Assim nós vamos estudando aqui o livro de Provérbios, os conselhos, e vamos aplicando na nossa vida. Porque também se não aplicar, gente, é só um estudo, vai ficar só na mente. Mas com certeza em algum momento você vai lembrar desses conselhos aqui, que é a instrução, né? Conselho nada mais é do que a instrução da sabedoria, tá certo? E você aplicando ela na sua vida, com certeza sua vida será bem melhor. Você chegará aos seus objetivos, aos seus propósitos com muito mais rapidez, com muito mais leveza, sem muito peso, muita carga, entende? Porque aqui eu já falei que o homem inteligente, Deus deu tanto conhecimento como sabedoria e inteligência para Salomão. Mas o homem inteligente, ele faz experimentando, né? Ele experiencia e erra, e erra, e erra. Mas o sábio, ele observa. Ele é um observador até mesmo dos erros do inteligente. E aprende sem precisar apanhar. Porque, inclusive, em Provérbio diz que o chicote, né? É para a costa, a vara é para a costa do tolo, não do sábio. Diz no capítulo 29 de Provérbios, o primeiro versículo diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, aquela pessoa que vive errando, né? E vive sendo repreendido muitas e muitas vezes pela mesma coisa, é sinal que está com o coração endurecido. Ou a mente não aprende, não muda, não transforma, não modifica a situação. O que acontece? Endurece a cerviz, mas em um certo momento ele será quebrantado, sem haver a cura. É que nem assim, chega no momento, imediatamente ele é quebrantado, sem haver aquele processo de cura. Vai ser bem dolorido, mas vai ser de uma vez a ruptura. Por quê? Porque está fazendo errado, está sendo repreendido e endurece o coração. E não muda, não transforma. E a palavra diz aqui, em Provérbios, que acontece com essa pessoa? Endurece a cerviz,
será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não foi um processo, não houve um processo, porque ele não abriu o coração para receber a cura daquilo que ele está fazendo errado. Não quis o remédio, não quis ouvir, então vai ser de uma vez, entende isso? Como um choque, vai ser tipo assim, quebrantado de uma vez, como um choque, através de uma dor. Você já viu gente que se converte apenas quando vem pela dor? A palavra de Deus nos diz que alguns virão pelo amor e outros pela dor. Então, este aqui, que é repreendido, que às vezes você fala, prega, ensina, exorta, repreende, e ele permanece, não tem jeito, com uma pessoa dessa, é que vai ser dessa forma, quebrantado de repente, ou seja, algo vai acontecer, Deus vai agir de uma forma abrupta, sem dar o processo normal de cura daquele procedimento errado que vem cometendo e não muda. Entende isso? Dá para compreender? Tem gente que é desse jeito. Então acontece um fato brusco e aquela pessoa busca aprender, mas aí de uma maneira bem dura, não mais tranquila como seria se ouvisse na primeira vez que foi repreendido. O segundo versículo diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Falamos aqui no capítulo anterior, na é verdade, que quando um governo perverso está no poder, o povo foge. Aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, só que invertido aqui as posições. Multiplicam-se os justos. Ou seja, quando o governo é justo, multiplicam-se os bons, né? Os justos. Mas quando é perverso, o povo suspira. Ou suspira quer dizer sofre, né? O povo sofre. No outro capítulo aqui nós falamos que o povo foge. E no 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Nem preciso falar muito porque aqui está muito bem entendido, não está? Lembra do filho pródigo? Que perdeu todos os seus bens porque foi para prostituição, para orgias e gastou tudo que tinha. Então diz aqui que ele desperdiçou os seus bens. Por quê? Porque se acompanhou, não só das prostitutas, mas das farras. O que quer dizer das prostitutas? Mas nós vamos entender essa palavra num sentido mais amplo. Aquele que desperdiça os bens com coisas fúteis, não é verdade? Com atitudes, lugares, coisas sem valor. Aqui, pelo jeito, a prostituta tem muito valor, né? Porque ele desperdiça os bens dele, é porque gasta dinheiro com ela. E aí, ele ama, ele se acompanhou com elas, desperdiça tudo o que tem. O 4 diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Gente, um rei aqui significa uma autoridade, um governo, tá? A forma de governo naquela época era monarquia, né? Então, trata-se aqui de um governante de um regime de governo monárquico, né? Era o rei que mandava e desmandava. Tinha seus conselheiros ali, mas ele era quem decidia. Então, hoje nós não temos esse sistema de governo de monarquia, de rei, mas nós sabemos de quem está falando, da autoridade máxima de um país. Então, o que fala a respeito é que ele, sendo justo, ele sustém a terra, ou seja, ele eleva, ele edifica, ele enriquece a nação, a terra, o seu país. Mas aquele que ama os impostos, e é o que nós conhecemos no Brasil, falou de nós. Qual brasileiro que não sabe disso? Me diga que o Brasil é um dos países da maior carga de imposto pesado que existe no mundo, é o Brasil. Os nossos governantes sempre, é uma história, isso aí já é antigo, ama impostos, cobrar imposto. E nós sofremos, porque aqui diz, olha,
Naquela época já era assim. Você lembra, né? Jesus foi e mandou Pedro ir lá Houve uma pergunta, inclusive, para Jesus, se era justo eles, como sendo filhos de Deus, pagar os impostos. E Jesus disse que era para dar, pegou uma moedinha, né? Mostrou aqui e disse, de quem é esse rosto que está aqui nessa moeda? Não era de Deus, certo? Era de César, o imperador. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que você acha que é de Deus? Porque hoje se prega também o dízimo como dinheiro, dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como sendo o dízimo de Deus, né? E a outra parte sendo o seu, que é o César sendo você. Já é uma análise que não é aqui o que estou falando. Aqui eu estou falando daquele momento em que Jesus, falando sobre os impostos, mandou que fosse pago desta forma, porque Jesus usava muitas parábolas, né? Ele ilustrava a verdade do que ele queria, a mensagem que ele queria dar. Ele preferia fazer uma ilustração para que o povo entendesse de uma forma ilustrativa bem mais fácil para eles entenderem. Pegou a moeda e disse, de quem é esse rosto que está aqui? Perguntaram se era justo eles pagarem imposto. Por quê? Porque Jesus, eles eram os filhos de Deus, né? E então ele disse, bom, se esse rosto aqui que está na moeda é de César, dá a ele o que é dele. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus para mim. O que é de Deus na sua vida. Para mim é nós, né? A nossa alma é de Deus. O dinheiro, o imposto é do governo. E aqui diz que o governante, o rei, que é amigo de impostos, transtorna a terra. Nossa, transtorna a gente. É massacra. É massacrar o povo com cargas de impostos pesados, entendeu? Isso é transtornar a terra. Aqui está falando no sentido terra, mas não estamos falando nação, porque nós conhecemos governantes que amam, são amantes dos impostos, estão sempre lá. Para que você acha que existe um Congresso? Para que você acha que existe um Ministério da Economia e um Congresso todo o tempo? O que aqueles deputados fazem ali, gente? É o tempo inteiro procurando uma brechinha na sua renda, na minha, no meu trabalho, no seu, para botar mais uma taxa, mais um imposto para pegar. Agora, tudo bem, o imposto, toda a origem dele, o destino dele é ruim? Não. O destino do imposto seria para nosso próprio benefício. Mas por que nós já não gostamos de imposto e achamos até de alguma maneira injusta? Porque não vem para nosso benefício. Nós sabemos da corrupção dos governantes e ficamos com uma certa, como eu posso dizer, sobre imposto. A gente não tem uma boa ideia de imposto, a gente meio que não gosta, na verdade, mas deveríamos amar pagar os impostos se nós víssemos que a casa, a educação no nosso país era boa, de qualidade, a previdência, o atendimento médico, nós tivéssemos tudo isso, nós íamos ter prazer, porque aqui o governo que é amante do imposto, não nós. Por que será? Porque ele é amante do imposto. Mas o que é justo não é amante do imposto. Você entende isso? O que é justo, ele vai administrar pensando no povo, servir o povo, e não ser amante do imposto, que quem vai pagar é o povo. No 5 diz, o homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Armadilha. Lisonjear, elogios. Olha, gente, já falamos aqui sobre elogio várias vezes, né? Que é um anzol que desce depois na volta do anzol que você vai sofrer quando voltar o elogio. O elogio, poucas vezes é um elogio desinteressado. Na verdade, a Bíblia aqui está falando do lisonjear falso. E o lisonjear falso, ele é perigoso tanto para quem faz o elogio, para o doador, como para o receptor.
No receptor do elogio, da lisonja, o que vai acontecer? Ele pode, a autoestima dele crescer demais, se tornar orgulhoso e ser tão prejudicial quando a gente é muito elogiado que até não cresce, não anda. Olha aqui, armadilha para os pés. Sabe por quê? Porque se eu souber, por exemplo, se alguém tiver algum amigo que chega para você e vê que você está caminhando para caminhos que vai te levar a um lugar que não vai ser bom para você, ele sendo seu amigo, ele não vai elogiar, ele vai lhe alertar. Olha, isso para você vai ser prejudicial lá na frente, porque você pode se orgulhar demais e esquecer que esse caminho aí não é o bom, ou deixa a pessoa achando que está 100% correto, certo, perfeito. Sabe aquela coisa da internet? E a pessoa termina que não cresce, não busca, não vai sair dali, porque para ela tá maravilhoso, tá todo mundo elogiando. E para quem está fazendo, Deus não agrada, porque sabe que é um elogio prejudicial e falso. Quer ver uma coisa que eu acho extremamente desnecessária, mas se tornou um hábito comum? É você não ter o que dizer para uma pessoa, você escreve lá, linda, 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 maravilhosa, sempre aquele linda lá. Será que aquelas pessoas que estão colocando aquele linda ali está sendo sincera na hora de colocar aquela palavra? É disso que eu estou falando. Poderia falar qualquer coisa, mas é um elogio, é uma lisonja, que muitas vezes a pessoa que está lá do outro lado nem gosta, nem está agradando, está sabendo que é uma palavra que foi dita, simplesmente, até porque não tem o que dizer, não é verdade? Então, se não tem o que dizer, fica calado. Só curte e não faz um elogio falso que está sendo prejudicial à pessoa. Primeiro, a pessoa se chateia, se aborrece, porque está sabendo que aquilo ali não é sincero, ou não vai ajudar em nada. Na verdade, a outra pessoa que está fazendo, Deus sabe que está fazendo aquilo só porque não tem o que falar. Então, é melhor calar do que ficar elogiando, porque diz aqui em Provérbios que é uma rede aos passos de quem recebe. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos pés. Se é um elogio, tudo bem, que é para a pessoa crescer e há um sentido. Não, por exemplo, um trabalho bem feito pode ser elogiado. Nossa, o seu trabalho tá bom, tá maravilhoso. Isso edifica, tá? Mas pessoas que correm o risco de ser bajulador. O problema do lisonjear é que chega a um ponto de ser bajulador. E eu não gosto, e muita gente não gosta de bajulador, daquele que por algum interesse financeiro ou mesmo quer lhe dar um golpe, começa com os elogios, com aquela coisa, aquela bajulação. Isso me dá um negócio tão ruim quando a pessoa chega com esse tipo de atitude comigo, me dizendo que eu sou o máximo, que eu tô isso, que eu sou aquilo, mas no fundo eu sei, ou quer me vender alguma coisa, na verdade, ou quer me vender alguma coisa, ou quer tirar algum proveito. Quando é relacionamento homem e mulher, você sabe, né, que aquele elogio, aquela lisonja no pé da orelha, aquela coisa do elogiar demais, há algum interesse atrás. Cuidado com o elogio. Pode não ser bom para quem dá, como para quem recebe. Armadilha. Às vezes os golpes começam com isso. Inclusive o estelionato do amor. Diz assim, ó, no 7. Não, no versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Sim. Porque a transgressão, o homem que transgride, que é perverso, que vive fora da lei, fora da norma, fora do que é certo, fora do correto, é laço. Vive arrumando para si problemas. Mas aquele que é justo, que anda no caminho certo e correto, se regozija e canta. É compreensível. Os homens escarnecedores, não, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso
De nada disso quer saber. Mas quem quer saber? O perverso vai querer saber de como está vivendo o pobre, como ele está. O perverso, ele quer fazer perversidade, maldade. Ele não se interessa pelo estado emocional, financeiro de ninguém. Aliás, ele só se interessa quando ele quer dar um golpe, fazer o mal, não é não? Porque aqui diz, olha, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Então, o homem justo, ele sempre se informa. Quer ver um governante justo? Ele vai procurar saber como é que está a situação das pessoas humildes, que não têm condição financeira, faz aquele levantamento, que nem aqueles que na época da eleição caminham lá pelo seu bairro com o pé na lama até ganhar a eleição. Depois que ganha a eleição, tchau, nem te conheço. Vai procurar na Câmara um vereador que caminhou na lama da tua rua. Vai procurar um prefeito que abraçou o teu filho catarrento. Vai procurar ele. Isso é um homem justo? Não, esse é um perverso. Quando é um justo, ele procura saber da causa do pobre para ele ajudar, para ele resolver. Mas o perverso, ele não quer saber. Ele é um maquiador. Ele só aparece de 4 em 4 anos e você conhece bem, porque no nosso país nós sabemos disso, não é verdade? Ele não quer saber da causa do pobre, ele só quer saber do voto lá na urna. E o interesse, você sabe qual é, eu nem preciso dizer, né? A causa dos pobres. Mas o perverso de nada disso quer saber. Ele só finge, porque nós conhecemos que finge que quer saber, mas na verdade não quer saber de nada. Boa noite, Lisete, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Feriado maravilhoso, estamos aqui mesmo no feriado, passando o nosso compromisso de estudo, na verdade, lendo sobre sabedoria, ficando mais sábio cada dia mais, um passo a mais no caminho do conhecimento, não é? Acumulando conhecimento para aplicar no dia a dia, sábia com sabedoria, e conquistando a nossa independência financeira. Porque agir nessa vida hoje sem conhecimento e sem sabedoria, meu irmão, não sai do lugar. Vai ficar marcando passo. Tem muita ferramenta, muita instrução. Hoje é só você abrir aí a internet que está assim, ó, de instrução e de gente passando instrução, como eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui é gratuito. Eu não estou aqui com intuito nenhum de te cobrar nada, de te vender produto nenhum, eu não faço parte de nenhuma empresa, o meu patrão é Deus, eu posso te dizer que eu sou independente e eu só dependo dele. Certo? Se você chegar nessa hora de dizer eu só dependo de uma pessoa na terra, é Deus. Porque dele sim, eu dependo. Se ele não quiser, eu nem estaria aqui. Se Deus quiser, eu estarei amanhã, sabe aonde? Em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje de madrugada, se Deus quiser e permitir, eu me levanto, entro no meu carro e vou fazer um passeio, vou viajar, vou até Minas Gerais. De manhã eu espero estar com a minha filha que mora em Uberlândia. Entende isso? Eu dependo dele. Porque se ele não permitir, se ele não deixar, eu não vou. Eu nem vou me levantar da cama. Certo? Essa é a dependência. E isso é muito bom. E quando as pessoas estão nesse nível de depender, de ter autonomia, de se locomover, ter independência geográfica, liberdade geográfica, liberdade financeira, todo esse tipo de liberdade é bom. Porque e inclusive essa pessoa pode te dar instrução, orientação, para você saber onde chegar com sabedoria, porque o conhecimento de uma pessoa aplicado passado para você e aplicado, você pode até chegar em lugares muito mais rapidamente do que se fosse ficar tentando. Fala com pessoas que já chegaram. Não estou falando de mim, não. Estou falando de qualquer pessoa que você conhece e que já está acima, num patamar maior que o seu, tem conhecimento para passar para você. No 8 diz assim, gente, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Sim, sempre o escarnecedor, aqui está sempre em contraste, gente, personagens de escarnecedor, perverso, mal, em contrapartida vem
o sábio, o homem de entendimento, aí vem o tolo, aqui são sempre tipos de pessoas que Salomão analisou, né? E passa aqui para nós o estudo para a gente não cometer os erros e as falhas que alguns aqui que ele cita cometeram. Ele diz que se o homem sábio, não, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira, ou seja, os sábios terminam onde tem sábio, tem paz. Onde tem escarnecedor, zombador, só tem confusão, não é verdade? Escarnecedor é zombador. Então, onde tem zombaria, escarnecedor, tem confusão, alvoroça tudo a cidade. Mas onde há um homem sábio, a ira é branda, ou seja, a paz. Os sanguinários aborrecem o íntegro. Não. O 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Imagina um homem sábio discutindo com um insensato. Se o homem sábio discute com um insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Não haverá, não vai chegar a lugar nenhum um homem com sabedoria discutindo com um insensato, um tolo. Não vai ter proveito, essa que é a verdade. No fim de tudo, ainda que fique encolerizado com ira ou irado, não vai chegar a um proveito nenhum, porque o insensato não ouve, não quer ouvir, e o sábio discutindo com ele vai jogar pérola aos porcos, porque no fim de tudo não tem proveito nenhum, não houve proveito para aquele insensato nessa discussão. Então é perda de tempo. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhe a vida. Sim, os homens assassinos, eles procuram tirar a vida do homem, dos homens sensatos e sábios. O sanguinário aborrece o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. É verdade que diga, Jesus foi à cruz pelas mãos de homens sanguinários que gostavam de punir os retos, né? Os homens injustos, não governam com justiça, são assassinos. Tem muita gente assim. E quando vê uma pessoa reta, procura tirar a vida. Porque é sanguinário. Gosta de ver morte. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. O insensato deixa transparecer todas as suas emoções, certo? A pessoa insensata, ela não tem sabedoria para ocultar, controlar suas emoções. O sábio não. O sábio sabe controlar a sua ira. Porque não é, ele reprime, né? Afinal, lhe reprime. Mas o insensato expande toda a sua ira. Porque ele põe para fora. O insensato, ele não tem crivo, ele não tem controle emocional. Ele não tem senso, ele não tem juízo, senso crítico, vergonha, medo, não. Ele age com imprudência. É o imprudente, o insensato sem juízo. Mas o homem sábio tem emoções, sim. Se ira, sim. Mas sabe o quê? Reprimir. Não expande, não põe para fora. Ninguém percebe. Ele, sabiamente, reprime. Isso é sabedoria, tá? Mesmo que você esteja irado, Deus diz que a gente pode se irar, gente. Ira não é pecado, não é nenhum crime você ficar irado. É o que você vai fazer com esta ira, é o depois disso, que é o problema. Se você não sabe controlar até um padrão, a um nível de ser apenas uma ira, uma revolta, uma atitude, um sentimento, quando sai do sentimento para a ação, é que você tem que saber o que você vai fazer com esse sentimento de ira. Tem umas pessoas que têm surto, na verdade. Fica
evolui da ira para a cólera. E aí, toma atitudes extremas. Você já viu gente com ataque de ira que quebra as coisas, né? Já vi gente quebrando objetos, carro, quebrando moto, destruindo pessoas que dentro de casa quebra a louça, quebra as coisas materiais. São momentos de ira que a pessoa não tem controle, não sabe reprimir, não consegue reprimir. E muitas vezes, hoje nós estávamos falando sobre pessoas que não tiveram limites, né? Pessoas que não têm limites. Qual a razão dessa ira? Qual a razão dessa atitude, desse comportamento? Às vezes é lá profundo, vem da infância. Isso é uma outra história. Porque não tem sabedoria, não tem controle emocional, não aprendeu, não foi ensinado a essa pessoa. Muitas vezes está lá na infância. No versículo 12, 12, diz assim, ó: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a si perversos todos os seus servos. Verdade. Um governador que dá atenção a mentiras, a coisas erradas, toda a sua cúpula, aqueles que os cercam, vão ter o mesmo tipo de caráter. Não é verdade? Porque ele governa os seus servos que estão sob o seu poder. Então, segundo as mentiras que ele vai dar ouvidos, ele vai agir dentro daquilo, pois ele dá ouvidos. Então, pode ser até que ele instrui os seus servos a agir em conformidade com as mentiras que ele dá ouvidos. Então, termina que os servos se tornam perversos como o seu governo. É verdade, não é? Um governo justo, o seu conselho ali é de homens justos. Mas um homem que dá ouvidos e que age perversamente, todos os seus conselheiros, toda a sua cúpula ali que os cerca, que administra junto, vai ser com o mesmo caráter. Porque não dá certo um justo junto com um perverso governando na mesma cadeira, no mesmo lugar. É impossível isso acontecer e dar certo. Pode ser até que tenta, mas rapidamente, se tem um justo ali no meio, vão colocar fora. Acredite. No versículo 13 diz: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. O que nós vamos analisar aqui, ó? Um pobre, olha só, o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. O que eu posso entender aqui é que é um homem pobre e um rico se encontram no mesmo lugar. O pobre e o rico têm atitudes diferentes. É um pobre justo com um rico opressor. Eles se encontram, mas quem é que dá a luz? Ou seja, o que é isso? Dá a luz aos olhos de ambos, dá a vida. Quem criou ambos? Deus. Deus criou tanto o rico quanto o pobre. Eles se encontram na mesma situação. Entende isso? Não há diferença. Eles estão na mesma. Quem criou os dois foi o mesmo Deus. Eles se encontram. Eles podem até ter situações financeiras diferentes, mas a vida que eles têm, quem deu foi Deus. Não há um outro que tenha criado o rico e o outro criou o pobre. Entende isso? É isso que está dizendo aqui. O pobre e o seu opressor, o homem oprimido e o seu opressor, aquele que manda e aquele que é mandado, aquele que governa e o que é governado, o rico e o pobre, todos foram criados. A luz que há nos olhos dele, o suspiro de vida que há neles, foi dado por Deus. É o mesmo Criador. Não se engane. Que um foi criado por outro, não foi criado diferente, não. Foi os dois. Os dois criados pelo mesmo Deus. E aí a gente pode perguntar, mas por que esse provérbio está aqui? É porque muita gente acha, né, que a pobreza é alguma coisa do diabo, né? Pobre é do diabo. O pobre não tem a ver com Deus porque Deus não abençoa ele, porque deve ser amaldiçoado, não é isso que muita gente pensa? E o rico é cheio de bênção, mas não é disso que está falando aqui, não.
Deus está dizendo aqui que ele criou a ambos, então ele resolve com ambos. Quem é problema de Deus, mas criado pelos dois. Assim como ele diz também que o sol brilha para todos. Para o homem rico e para o pobre. Para o bom e para o mal. Entende isso? É isso que diz aqui. No versículo 15... Não, no 14 diz assim: o rei que julga os pobres com equidade. Já falamos aqui, né? Eu já dei até a diferença entre igualdade e equidade, certo? Já falei aqui a respeito de que seja equidade. Por que eu gosto de falar versículo por versículo? Eu já vi gente que lê Provérbios e vai lendo e para em algum versículo. Por que eu vou de versículo em versículo? Porque tem palavras aqui que não é fácil de ser compreendida. E às vezes o provérbio parece que não faz sentido nenhum. Porque é nesse nível mesmo, nesse padrão. Às vezes é uma parábola, uma ilustração. Usa muita figura de linguagem, não é literal. É uma comparação. Então todas essas coisas têm que ser explicadas para a pessoa que não tem uma intimidade, né, com a Bíblia, lê e não entende às vezes. Porque está em um sistema de parábola. A Bíblia ela tem muito disso, de ilustração, de parábola. Provérbios é algo assim, mais ou menos nesse tipo, entende? Tem uma certa... Você tem que interpretar, procurar entender o que está querendo dizer, porque cada versículo desse, às vezes, trata de um assunto, não há um contexto. Entende? Tem provérbio lá no princípio, 1, 2, 3, até uma certa altura, tinha uma certa coerência de um versículo ao outro, havia um contexto. Mas nessa parte aqui que nós estamos tratando até de reis, de governantes, de comportamentos do homem e dos governantes, cada versículo aqui vai tratar, parece, de um assunto. Mas nós vemos que um versículo às vezes tem correlação com outro que já lemos anteriormente. E aí não vale muito ficar abordando demais, né? Como esse aqui que a gente já falou. O rei que julga os pobres com equidade, isonomia, né? Não é bem igual a igualdade. Igualdade é uma coisa, a lei é igual para todos, certo? Mas a equidade não é dessa forma. A equidade é assim, você dá àquela pessoa para ela ficar em situação de igualdade com os demais. É dar para alguém algo para que ela tenha condições de igualdade com o outro. Porque pensa bem, uma pessoa que não tem instrução, ela não pode concorrer a um cargo em um concurso público na mesma condição de igualdade com aquele que tem condição financeira, que o pai tinha dinheiro e botou num bom estudo, num cursinho. Eu sei o que é isso porque eu nasci de família pobre. E concurso público, às vezes, até na tua escola, tu estudou numa escola ruim, daquela de baixa qualidade. Aí tu vai para um concurso público, tu acha que a tua condição é de igualdade com aquele filho do rico que está lá concorrendo com você? É isso que a lei diz, que vocês são iguais perante a lei, que nós somos iguais perante a lei. Mas não é equidade. Não há equidade. A equidade seria o governo se preocupar em me dar instrução suficiente e igual ao filho do rico para mim competir em situação de igualdade. Isso é equidade. Você entende? Equidade na educação, equidade na saúde. Tem que haver. No julgar com justiça, porque quando vai julgar alguém com justiça, é colocar aquela pessoa que está na diferença, no social, com situação de carência absoluta, colocar ela no mesmo patamar de alguém que vive fartamente e comete o mesmo tipo de crime. Aí você vai julgar com igualdade? Não. Não está havendo uma igualdade, está havendo uma desigualdade. Porque aquele que está em situação de carência total, ele deveria ter suficiência para não cometer o que cometeu. Isso é equidade. Entende isso? Que existe uma diferença entre igualdade e equidade? É por isso que aqui diz, olha só, o governo, o rei que julga os pobres, julgar com equidade, ó. O rei que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. Com equidade, não fala aqui com igualdade. Julgar com equidade é isso que eu já lhe disse. É dar condição
a alguém para ela chegar no patamar do outro e julgar os dois com a mesma igualdade. E aí o que faz o juiz? Ele tem que olhar as diferenças. Já que não tem como dar mais situação para esse que já está aqui no lugar de ser julgado, no banco dos réus, o juiz, com o seu olhar humano, ele tem que olhar para a situação individual daquela pessoa e ter, como é que eu posso dizer, empatia, para se colocar no lugar daquela pessoa e julgar ela com a certa equidade, não usando apenas a lei fria e cega, porque é cega mesmo, e surda, muitas vezes surda, tá? Eu falo isso, gente, porque no mundo do direito, eu como advogada, eu vi muita injustiça de julgar pessoas que não tinham, que tinham motivações até, claro que cometeu um crime, certo? Mas se fosse olhar pelo olhar da empatia e da equidade, a pena seria bem mais branda. Eu não estou favorecendo aqui o bandido, que nem um presidente por aí que diz que não, roubar... Não, e você sabe, né, gente? Não sei se vocês estão sabendo que no Brasil já tem um projeto de lei para fazer que nem lá na Grécia, se eu não estou enganado, eu assisti uma reportagem, um país aí, que roubar até um valor X não será considerado crime. Essa lei já está no Congresso e ninguém está prestando atenção. É uma PL, tá? Abre o olho aí, você que não está prestando atenção, abre o olho, porque tem tramitando no Congresso uma PL já para ser votada, se eu não me engano, até já passou pela Câmara, que se o ladrão entrar no seu comércio, na sua casa, onde quer que seja, e lhe rouba um bem, seja com arma, seja de qualquer maneira, lhe tirar o seu patrimônio até certo valor, não vai ser crime. Sabe o que vai acontecer? A polícia nem prende ele. Por quê? Porque aí ele vai ter uma cobertura da lei para cometer crimes e não ser punido. Tipo assim, você imagina, lá tá acontecendo nesse país, tá? Que eu te falei aí, que eu vi a reportagem. Acontece assim, você tem o teu supermercado, o cara entra, rouba a picanha, rouba a carne, rouba o que ele quiser, ele entra e mexe, tira o que ele quiser. Ao fazer a soma do que ele furtou, porque nem é furto, é roubo mesmo que entra na cara dura. Ao fazer isso e aquele valor atingir o patamar que a lei permite, ele vai sair pela porta da frente. Gente, está acontecendo isso, se eu não me engano é na Grécia, não estou bem certa qual é o país que eu assisti, que está o maior pandemônio. Outra coisa também que está acontecendo lá é que a droga foi liberada e a Cracolândia do Brasil é fichinha diante da Cracolândia de lá. Você entende isso? Estou falando aqui porque falou-se em equidade. Você nem deve estar entendendo por que eu estou falando isso, né? Porque já tem no Brasil exatamente isso acontecendo e a gente não está nem se alertando disso, né? Assim também como a palavra de Deus já está sendo escrita, reescrita uma nova Bíblia para a gente. Abre o olho, porque agora nessa situação que nós estamos, a gente não pode nem comentar muita coisa e nem criticar muita coisa, porque senão vai saber para onde, né? Andar com uma aliança, uma pulseira na perna não é nada bom. No versículo 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Pronto, olha aí, gente. Tem gente, eu estava falando hoje. Eu participo, faltam 10 minutinhos. Eu vou fazer esse comentário, porque a gente vai só até aqui no versículo 15. Nós temos 27 e os outros nós vamos falar na próxima live. Hoje estávamos conversando sobre isso. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Faço parte eu de um grupo que chama Toda História Importa, uma amiga, né, que a gente faz parte desse grupo e tem lives onde a gente fala exatamente hoje o assunto, o tema, não a propósito, surgiu lá, sobre criação dos filhos, né? Porque lá são mães que trabalham em casa e criam seus filhos. E aí elas entram nesse grupo para contar cada uma a sua história. E surgiu o tema da disciplina dos filhos. Tem mãe que não acha que disciplinar o filho... É claro que hoje a lei protege, né? O Código do Adolescente, do Menor e do Adolescente, da Criança e do Adolescente, protege demais, até que os pais nem podem mais disciplinar os filhos, como está dizendo aqui. A vara
e as disciplinas dão sabedoria. E eu sou da época da pedagogia da vara, da palmatória, do chicote. Funcionou? Funcionou. Mas eu repliquei isso para minhas filhas? Não. Gente, não, eu não fiz. Não é porque funcionou comigo, na base do medo e da pancada, é que eu ia fazer isso com as minhas filhas. Eu até que tentei, gente. A primeira vez que eu dei uma chicote, uma cintada na minha filha mais velha, eu chorei mais do que ela. Então eu vi que eu não tinha equilíbrio emocional para fazer aquilo e me sentir bem depois. Entende isso? Não era resolvido isso dentro de mim para me espancar minha filha e me sentir bem depois. Quando eu fiz a primeira vez, eu chorei muito, vi a marca que eu deixei no ombro dela aqui com o cinto e não me senti nada bem. Eu disse, isso não é para mim. Não vou educar minhas filhas dessa maneira. Não vai funcionar, porque eu mais vou sofrer do que elas. E eu não tenho equilíbrio mesmo para mim brigar com uma criança aqui e eu ficar assim durona, sabe? Eu nem sou assim também com a minha neta. Eu termino estragando a criança, pode ter certeza. Se isso é estragar ou é amor ou carinho demais, eu termino fazendo isso. Mas existe uma coisa que chama limite, tá bom? Se você deixa uma criança ela ser criada, aqui como está dizendo aqui na palavra de Deus, olha só, entregar uma criança a si mesma, para ela mesma se educar, ela mesma se pôr limite, ela fazer o que ela bem entender, aí, meu irmão, o que diz aqui? Vai envergonhar a mãe. E não só a mãe, vai envergonhar a família inteira. Porque como é que uma criança que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai sozinha se auto-educar? Vai ser sem limite. E é o que eu vejo hoje. Pais que trabalham fora para recompensar a ausência, ele deixa os filhos fazer o que bem entende. E nós, que não somos os pais, temos que suportar a falta de limite dos filhos de alguém que não soube educar e nem colocar limites. Eu dei um exemplo porque eu vivi isso, tá? Eu, quando ainda não tinha filhos, eu era nova, morava sozinha na minha casa, tinha uma amiga que tinha uma filha. Quando eram os finais de semana que eu estava trabalhando, eu ficava em casa, essa minha amiga vinha e trazia, vez em quando trazia a filha. Para mim era o pior dia na minha casa, você quer saber. Mas eu, para ser politicamente correta, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu não queria desagradar a minha amiga, eu suportava. Mas tinha um porém. Quando a menina começava a fazer tudo que ela bem entendia dentro da minha casa, a mãe só dizia assim, filha, não sei se você já ouviu isso, que dá vontade de pegar a mãe pelo pescoço mesmo. Ela dizia assim, filha, não faça isso, a tia vai brigar com você. Ela transferia para mim a posição de repreender a filha dela. Tá certo isso? E eu, por educação, saber que não era minha filha, ficava quieta. E a menina continuava fazendo o que bem entendia. Vou lhe dizer o final dessa história. Eu contei hoje na live que eu participei. E foi, inclusive, um assunto bem debatido com psicóloga, psicoterapeuta, tem esse nível de pessoas ali, naquele grupo, que nós fomos analisar exatamente isso. O que aconteceu com aquela moça? Cresceu, e eu vou lhe dizer o que aconteceu. Ela se tornou a mãe, que era minha amiga, nem pôde casar com o homem que amava, porque a filha não permitia sequer o rapaz entrar na casa dela, o pretendente namorado dela entrar. Se sentava no sofá, a menina se colocava no meio. Se ia para a cama, a menina deitava no meio. Ela não teve condições, ainda tentou, mas não deu. E ela passou a vida toda sozinha. A filha botou ela no fundo da casa. E quem é dona hoje do apartamento que elas moravam é a filha. Trata a mãe. Sabe o que a mãe faz? É empregada da filha. Eu vi isso, sabe por quê? Não, e ela não tem voz nenhuma, autoridade nenhuma sobre a filha. Eu não tenho mais contato há algum tempo, eu não sei que fim levou, se ainda estão até nessa mesma situação ou se mudou alguma coisa. Mas a última vez que eu tive contato, a situação estava desse jeito para pior. Ela tomando tudo que era da mãe,
e pondo a mãe na rua, e a menina sem limite, que era só uma criança que não teve educação e nem limite imposto pela mãe, fez tudo isso com a própria mãe. Então, como a palavra de Deus diz aqui, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, gente, isso é sabedoria de Deus, isso é conselho. Eu sei que você vai dizer que hoje a psicologia é outra, mas não existe nenhuma psicologia que diga que você não tem autoridade para impor um limite a seu filho ou a sua filha. E não compensar aquilo que você tem como falha, bonificando o seu filho e a sua filha com os limites que ela não tem ou com o que ela quiser bem fazer para poder compensar a sua ausência. Não é que você trabalha fora, eu sei que todo mundo trabalha fora e fica cansado, mas não precisa ser um dia, precisa ser 2 minutos, que eu já vi muita mentoria de gente falando a respeito, que conhece do assunto profundamente. 1 minuto de qualidade com o seu filho é melhor do que 1000 presentes que você venha a dar a ele. Dá um celular para o menino, dá um iPod, um iPad, um notebook, tudo para criança. Por quê? Porque a criança tem que entreter, porque o pai e a mãe, quando chega em casa, está cansado, não quer ter trabalho nenhum, nem de educar. Não sabe o que foi que fez o dia todo e a criança vai fazendo o que bem entende, não tem ninguém para educar e para botar limite, vai ser do jeito que bem entender, entendeu? Isso é entregar uma criança à própria sorte. E quem vai sofrer isso lá no futuro é o próprio pai e a mãe, que vai ser envergonhado pelo esse filho. É isso aí, gente. Nós estamos hoje num dia de independência, dia feriado. Eu me despeço de você dizendo isso. Oi, Maria. Maria Vicente Gomes. Oi, Maria. Você, querida, seja bem-vinda. Estamos aqui. Acho que você era que estava na live hoje. Gente, conta aí como é que você está, onde é que vocês estão, diz alguma coisa aí. Vocês estão, isso faz sentido para você? Você está gostando? Aperta o dedinho aí no coração. Sabe esse aviãozinho aí? Não é porque está no fim, não. Envia aí para uma amiga sua, para um amigo que você precisa. Olha, esse likezinho, esse coração que você diz aí, que você aperta aí, isso significa dizer para o Facebook e para o Instagram, você que está ao vivo no Facebook e no Instagram, que esse é um assunto importante que pode ser repassado para outras pessoas, que não há mal nenhum aqui no que está se falando e que é um conteúdo que possa ser assistido por outras pessoas além de você. Você entende isso? Então, quando você faz isso, você ajuda a gente a passar esse conhecimento para outras pessoas. Aí eu pergunto, você pode dizer, mas qual o sentido? Eu não vou fazer isso? Não faça. Se você não vê sentido, se o que eu estou dizendo aqui não faz sentido nenhum para você, não passe aquilo que não é bom para você, mas pode ser bom para outra pessoa, até porque você pode conhecer alguém que precise ouvir isso, entende? Mas tem gente que olha, assiste e realmente não faz nem isso aqui com o dedo, sabendo até que tem pessoas que podem precisar ouvir o que está sendo dito aqui. Eu espero que as palavras ditas aqui sejam divinamente inspiradas por Deus, porque é o que eu faço. Eu tenho horas e horas de estudo na Bíblia e a partir do último capítulo daqui, gente, dia 31, eu quero te avisar para vocês, ó, então, estamos no horário, tá? Hoje eu vou encerrar no horário. Dia 31, o capítulo 31 de Provérbios encerra o nosso estudo de Provérbios. Eu fui um a um, às vezes um provérbio foi 2 lives, às vezes não, a maioria das vezes, né? Porque eu precisava explicar cada versículo, cada partezinha, para não ficar uma coisa desentendida, só eu ler. Por que faz sentido eu vir aqui na live e ler a Bíblia, só ler a Bíblia? Eu ler. E aí você não entender e eu não te dar nem sequer um feedback aqui dizendo o que significa aquilo que está sendo lido. Porque nem todo mundo que está aí, do outro lado, entende o que está sendo dito aqui, se não houver assim, um pouco de explicação, né, da palavra que está sendo pregada.
Para isso existem os mestres, né? Que pregam, que ensinam, que têm os dons, né? Existem os dons, as habilidades. E os dons dados por Deus, Os dons são de Deus, doados a nós, como presente, nada cobrado. Então, qual a intenção? Expandir o reino. A minha intenção é essa. Não quero te vender nenhum produto, fazer uma mentoria da palavra de Deus, não é da palavra de Deus. Que eu venha escrever um livro, já é projeto meu bem antigo, é outra coisa. E lá pode ser que eu uso sim a palavra de Deus para sustentar aquilo que eu vou estar falando no livro. Pode ser que eu venha fazer uma mentoria. Por quê? Porque eu estudo, eu faço outros estudos que vai me dar essa bagagem, esse suporte, passar o meu conhecimento para outras pessoas e quem sabe até monetizar. Mas isso não é nada com a palavra de Deus. Isso aqui tudo é projeto de Deus para me passar para você gratuitamente, porque eu recebi. Eu vou te falar, eu investi também, tá? Eu fiz curso de teologia pago, tá? Mas não seja por isso que eu vou aqui ficar cobrando para me passar a palavra de Deus para as pessoas. De jeito nenhum. Eu fiz o curso de teologia porque eu queria conhecer, me aprofundar mais na Bíblia, né? Eu pastoreei igreja. Então a palavra de Deus diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, que a gente tem que ser obreiro aprovado, que sabe manusear bem, manejar bem a palavra de Deus, tá? Para não ser desaprovado ou envergonhado. Então, em tudo que você procurar fazer, faça com excelência. Entendeu? Fazer com excelência, gente, é fazer o melhor que você puder dentro das suas possibilidades, daquilo que você se propôs a fazer. Faça o melhor. Seja o que for. Vai varrer a casa? Varra com excelência. Vai lavar a louça? Lava com excelência. Porque eu apanhava quando era criança, que eu lavava a louça e deixava a gordura na panela, deixava o lixo atrás da porta, embaixo do tapete. Minha mãe me batia por isso. É porque eu queria fazer as coisas meia boca. Entende isso? O que é meia boca, o que é medíocre. Faça com excelência para que você tenha o reconhecimento do trabalho bem feito. É assim. Mas aí isso requer esforço, requer estudo, paciência, requer muito investimento, tempo, tá? Isso requer muito tudo isso. Se não tiver nada disso, não tem como você fazer um trabalho bem feito se você não aplicar do seu tempo, da sua cabeça, do seu dinheiro. Se você não aplicar nada disso, você não vai ter de jeito nenhum como executar uma tarefa ou um trabalho bem feito e obter o sucesso. Porque o sucesso é o resultado de um trabalho bem feito. Ok? Então, gente, fiquem com Deus. Um feriado maravilhoso. Que Deus esteja permitir que vocês estejam passeando, usufruindo com a sua família, com as pessoas que você ama. Um feriado prolongado, porque muita gente agora vai emendar sexta, sábado, domingo, não é verdade? Só vai retornar ao trabalho na segunda. E faça isso mesmo, saia com a sua família para se divertir. Se você tem essa liberdade financeira, use bem o seu dinheiro. E não tem maneira melhor de usar bem o seu dinheiro, o lucro que você teve com o suor do seu trabalho, os seus resultados, é para você usufruir com a sua família, com aqueles que você ama. Faça isso. Mas cuidado, tá? Com limites. Nunca fora do controle do limite, porque aí vem as consequências. Beijinho no seu coração, que Deus abençoe. Estaremos aqui em nome de Jesus, se Ele quiser, se Deus permitir, na próxima terça-feira, porque eu também vou usufruir de passear, visitar minha filha em Uberlândia, Minas Gerais. Gente, eu tomei essa decisão hoje, porque minha filha falou alguma coisa lá que me sensibilizou e eu disse, eu vou lá ajudar minha filha. São 13 horas de viagem de carro. E rapidinho a gente está lá. O meu esposo dirige muito bem. Tem, como é que se diz? Tem força, energia. Então nós vamos chegar lá em nome de Jesus, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Até terça-feira, tá, queridas, queridos, reinantes? Continue reinando, reinando em vida.